Vai ter que desligar o microfone. Oi, Igor. Oi, Igor. Oi. Oi, Fer. Oi, Nilzinha. Oi, tia. Oi. Olá. Vamos ver no computador. Avisa a Nilza aí que o chapéu dela ficou lá em casa. A Nilza tá nos vendo. Tá nos vendo. Ah, Nilza. Vou ter que buscar agora, né? Não. Quarta-feira eu pego. Marcelino. Ana Laura aí. Olha lá, aí, Marcelino vai entrar e vai dar aquele brinde, hein? Ô, Hugo. Olha lá. Apareceu o Marcelino, vai dar o brinde. Oi, Mariadinho, oi, Estel, Fernanda. Oi, Nilzinha. Tudo bem? Cadê a Diva? Oi. Olha o brinde. Ô, Márcia. Boa noite, pessoal. Marcelina, ela vai começar a vender a Tupperware agora. Oi, gente. Você viu que deu pila aí, né? É. Oi. Olha lá. Boa noite, deixa eu arrumar aqui, peraí. Oi, Roberto. Pronto. Roberto, você sempre fica escondidinho. Aí. Cadê, Márcio? Vai, mostra aí os produtos. Não, hoje é domingo. Hoje é dia de descansar. Alexandra. Você acredita? Laísinha. Não. Você vai mostrar o Tupperware e vai mostrar os Mary Kay. Oi, Ale. Tudo bem, você? Rosita. Cadê Marcinho? Oi, Márcia. Você tirou. Tá baixo. Celcinho. Marcelino, concorrência sua. Olha. Aí. Não vou fazer, não. É, Celcinho. Joia? Estamos continuando firme com muita cadeira aqui. É, eu cortei hoje. Hoje eu cortei, cara. Diva. Nilza falou, oi, Diva. Mas como que eu vou saber se você deixa atenção? Aqui estava dando microfonia. Agora apareceu aí, né? Marcita. Oi, Inês. Oi. Oi, Maria Dina. Mais uma, né? Por que você não tira? Oi para mais alguém. Eu não gosto de ficar falando. Fica sem oi. Temos com umas novidades aí meio brava aí para compartilhar. Vai estender mais a vermelha, hein?
Oi? A vermelha vai continuar por muito tempo? Como é que está em Indaiatuba? Eu estou por fora. Não está fácil, não. Está chegando no 100, né? Ei, mas como é que chama o negócio aí? Laranja, amarelo, vermelho? Está em vermelho, né? Continua. É. Infelizmente, continua. Vai. A gente já tem futebol no Rio, no Paraná, em Pernambuco. Então, significa que as coisas estão começando. O interior de São Paulo está numa inércia. Na verdade, a capital já está na descendência, né, vamos dizer assim, né? Embora tenha uns picos, mas ela aponta para uma descendência da curva. Agora, o interior ele ainda está no momento de subida, ainda não chegou no platô, né? Chegou no platô. Assim como uma parte dos estados, acho que pouco mais da metade ainda está na ascendente. Os 40% já está em estabilidade e começando a cair. Sim. Estavam falando de cancelar Réveillon lá em São Paulo, alguns acharam precipitado que pode ser que em setembro, outubro, nós já tenhamos um cenário um pouco mais favorável, né? Que não precise ter tanta restrição. Tá certo. Não sei o interior como é que vai se comportar, né? Não está animando muito, mas vai chegar o momento. Tá bom. Teve uma época que em Tocantins não tinha nenhum caso, né? Até falei para o Luiz assim, vamos ficar um tempo lá com o Fábio, né? E agora está pegando lá. Tem onde fugir, não. O Marquinho está a caráter aí. O Adilson está dentro, agora deu o brilho, agora está completo o brilho. Olha. Agora fechou. Eu acho que eu vou até regular a tela para diminuir o brilho aqui, que está demais, cara. Não, agora tem texto, agora farol de meia. Agora estamos em farol de meia. Ela ligou minha tela aqui, cara. Tia, a senhora está de boa noite, povo de Deus. Boa noite. Tá bom aí? Bem, graças a Deus. Que bom. Trazer o menino aí. E vocês, hein? Então, né? Ó, e vira a tia que ela está de brincadeira. Mais complicada hoje, hein? O Diego sempre chega mais cedo, hoje ele chegou. Porque a louça estava complicada, né? Aí, melhorou. Na sua roupa também? Só que aí só aparece uma pessoa, né? Dessa forma aí, né? Teria que configurar para ele poder virar mesmo, ficar deitado, né? E aparece os dois. Está tudo brilhando, senão não pode. Vamos começar? Acho bom, né? Já tem 20 conexões, né? Então, antes de iniciar só, a gente queria assim, agradecer, né, a família e agradecer a todos, né, pelo tempo, pelas orações, pela cobertura, pelo carinho, pelas mensagens. Alguns que puderam estar com a gente lá no sepultamento também. Agradecer a todos. Deus está aí no controle, as coisas estão caminhando, né? E não é simples, quem já passou por isso sabe como é que é, mas estamos
Estamos em pé, né? Pode estar com a perna tremendo, não, mas de pé. Ainda desse jeito, né? Muito obrigado a todos, né? Eu acho que agora entra uma segunda fase complicada, que é as lembranças. A gente vai ter que providenciar documentação, fazer inventário, coisas desse tipo, e isso vão envolver lembranças e pegar coisas. Ontem reunimos em família lá na casa para pegar as coisas e levar, né? A minha sobrinha, que tem dons artísticos, levou todas as flores, montou tudo na casa dela, ficou um negócio muito lindo lá, tem um monte de flor. Então essas coisas vão mexendo, né? Vai tocando e a gente engole, né? E disfarça e vamos em frente, né? Mas é isso aí. Muito obrigado por tudo aquilo que foi feito, né? Vamos pedir assim para... Vamos lá. Celcinho, você pode abrir o microfone seu e orar para a gente dar início a esse tempo? Por favor. Amém. Todo mundo? Amém. Pode falar. Nossa, Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo que estamos começando agora, nessa reunião, Senhor. Queremos dar liberdade para o Senhor atuar, Pai, apesar de estarmos distantes, mas queremos estar conectados com o Senhor, Pai. Não só nessa reunião, mas também todos os dias, Senhor, da semana, Pai. Abençoa, Senhor, aquilo que será falado, a sua palavra, que ela venha fazer efeito nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui junto, cada irmão que ainda está para entrar e cada irmão que ainda não percebeu essa necessidade, Pai. Que possa ser tocado para estar junto conosco, Pai. Mesmo de uma maneira diferente, mas junto com o coração disponível, Pai. Assim, comprometer com o Senhor, Pai. Abençoa essa reunião em nome de Jesus. Amém. Amém. João, pode ir. Temos um cântico para a gente cantar junto com o Celso. Pode cantar aí em casa à vontade. Primeira, né, senhora? Adonai, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelos quais existo. Virei, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que Luiaré, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que Luiaré, minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa.
Conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelos quais existo. Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Ezequiel e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Ezequiel e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Bem, quero ler um texto. Depois que eu ler esse texto aqui, o João vai botar uma outra música que foi feita em cima desse texto, para a gente conversar um pouco a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler os primeiros 14 versículos aqui. Não é sobre tudo que é né, alguma coisa, quer pensar algumas coisas desse lugar aqui. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava com Deus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? João vai botar um cântico antigo aqui, alguns vão lembrar, né? Que somos os antigos lembrarão, e depois a gente vai conversar um pouco a respeito. Prestem atenção na letra.
Recordaram? Essa música desse conjunto aí chama Vento Livre, e ela faz parte de uma cantata, né? É um dos cânticos, uma das músicas dessa cantata, que está baseada no Evangelho de João, que conta a história de Jesus, né? Então esse é o primeiro, não é a primeira, tem outras músicas que vêm antes na cantata, mas ela assim, é baseada nesse texto que eu acabei de ler aqui, né? E o que me chamou a atenção nessa música e também no texto que a gente está lendo aqui é um confronto entre situações, né? Eu ouvi esse cântico recentemente, né? Eu recebi ele de um pastor que a gente participa do grupo e tal, e ele tem falado muitas coisas a respeito disso, e o que me chamou a atenção é a ação, aquilo que, assim, a pessoa de Cristo, quando ele entra na história, né? Essas coisas que João escreve aqui, resumidamente, quanto isso influenciou a história da humanidade, a vinda de Cristo, a sua entronização, ele estar no meio dos homens, tornar-se homem, o verbo virar gente, né, e veio até o nosso meio, e o que isso produziu no ambiente onde ele estava, né? E o que isso tem produzido nesses 2000 anos de história dentro da revelação de Cristo, dentro desse tempo que nós chamamos da ação do cristianismo na Terra, ou qualquer coisa assim. Como que isso foi importante, como isso foi forte, sabe? Eu estou, assim, nesses dias, evidentemente, tocado pelo aspecto emocional da minha própria situação, então isso melhora um pouco a sensibilidade, né? Esse cara muito frio e tal, então nesses momentos, assim, também a gente dá uma amolecida nas coisas. E quando a gente está mais molinho assim, a gente ouve um cântico desse, e eu olho para esse texto aqui, e o verso, principalmente o verso aqui, o 10 fala, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos.
E no verso 14 ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele veio e manifestou a glória de Deus aqui na face da terra. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou por intermédio de muitas situações, mas nos últimos tempos falou pelo próprio Filho, né? E a presença do Filho na terra. E esse aspecto, essa ação da presença de Deus na terra, isso que tem, assim, que precisa me chocar de alguma forma, né? É algo tremendo, é alguma coisa, assim, não tem como a gente chegar-se diante de uma situação dessa. Deus, o nosso Deus, se revelando a nós aqui na terra, diante de nós, se expondo, trazendo toda a sua glória, né? Então isso eu entendo assim que é algo que mexe com todas as estruturas, né? E a gente está vivendo num momento assim, a minha preocupação é assim, nós estamos vivendo num momento onde a gente fica longe, coisas desse tipo, onde a gente não pode reunir, e uma das coisas que existia, que ajudava muito em estar em reunião, é que juntos, né, há uma ação sobrenatural de Deus, e isso facilitava muito a gente poder enxergar um pouco dessa glória, né? A presença, um junto uns com os outros, os irmãos formam um conjunto lá, cantando, adorando a Deus. Nossa, que tremendo! Que delícia que é isso! Mas como a gente não pode, né? Eu penso que a glória continua. Como alcançar isso, sabe? Como vivenciar isso? Porque o poder de Deus é o mesmo, não mudou, né? Continua disponível, pronto, e o Senhor Jesus é o mesmo, e se fez carne e habitou entre nós, e se manifestou, e nós estamos aqui, diante dele, sabe? E isso mexeu com as minhas estruturas nesses dias, né? Quando estava ouvindo isso, lendo a respeito dele, eu fiquei assim, Senhor, como é que nós podemos, como é que o ser humano pode estar diante hoje, por causa das situações, das tensões todas aí, das dificuldades da pandemia, ou isso, aquilo, está assim, não usufruindo do prazer da presença, né? Do sobrenatural da presença dele no nosso meio. Ele continua ativo, o Espírito Santo foi enviado, derramado, né? Eu estava estava comentando esses dias, eu encontrei nos jornais aí 2 textos onde os articulistas escreveram assim, sobre o que você já aprendeu na pandemia, né? O que você leva para frente? Para que está servindo na tua vida esse negócio aí, né? E uma das coisas, eu copiei aqui, eu vou ler para vocês. Ele coloca várias situações, mas uma delas ele pergunta assim, se nós entendemos sobre a transitoriedade de tudo, né? E eu gostei bastante do jeito que ele colocou aqui, vocês vão perceber assim, ele tem um fundo, né? São jornalistas cristãos, a maior parte deles ali são cristãos. Ele diz assim, aqueles que, como eu, nasceram no fim da década de 70, estavam acostumados a certo nível de segurança e abundância.
Em outras palavras, minha geração sempre teve tudo à mão. Isso não significa que individualmente não enfrentamos todas as adversidades, inseguranças e escassezes de vários tipos. Significa que, no geral, temos muito mais condições intelectuais, técnicas e até emocionais para lidar com os problemas comuns à humanidade. Em comparação com os nossos antepassados, somos todos, independentemente de credo, raça ou nacionalidade, extremamente privilegiados. E, no entanto, não à toa, a ansiedade é um dos maiores males a afligir minha geração. Porque, de alguma forma, sempre soubemos que o mundo de abundância que nos foi legado podia muito bem desaparecer de uma hora para outra. Muitas foram as ameaças. A Guerra Fria, o bug do milênio, 11 de setembro, o ISIS, o aquecimento global. Nenhuma dessas coisas, contudo, teve a força destruidora e transformadora da pandemia do Covid. Não estou querendo dizer com isso que cedi à ideia de purificação da humanidade do fetiche da peste. Longe de mim. Estou querendo dizer que o coronavírus, com sua supressão da liberdade, com a onda de falências e demissões, com sua promessa, felizmente não confirmada, de caos e saques e fome, foi o que mais perto chegou de mostrar que tudo que temos, meu Deus, até aquele chopezinho da sexta-tarde, os conflituosos jantares em família, as discussões de trabalho, pode ser tirado de nós de uma hora para outra. Então, nós vivemos na época, né? Ele falou que ele é da década de 70, então ele tem perto de 50 anos. Né? Eu sou da década de 50. Nós pegamos aí o rescaldo da Segunda Guerra ainda. Os meus pais sofreram os efeitos da Segunda Guerra. Eu não vi, mas eles devem ter passado por situações. Eu lembro que meu pai e minha mãe falavam da fase da Segunda Guerra, onde não tinha vários gêneros alimentícios, não tinha várias coisas, eles compravam tinha um talãozinho para conseguir comprar as coisas, e foi uma fase difícil. Mas eu nunca passei por isso, né? Eu nunca vi nada disso. O máximo que a gente vê que eu vi foi uma fase da chamada dos governos, né? Governo militar, né? A fase do governo militar, e algumas coisas assim. Para grande parte da população, ninguém sentiu diferença, só aqueles que estavam lá, as elites, os ativistas, aqueles que se preocupavam com democracia ou coisa assim, sentiram um pouco essa situação. Mas a grande parte da população nem percebeu as coisas acontecerem, né? A gente tem sofrido, talvez, com 50 anos de péssimos governos que a gente tem tido, né? E eu trago assim comigo que o último presidente que o Brasil teve, que juntou honestidade com competência, foi o Castelo Branco, na época militar. Nunca mais nós tivemos um presidente que foi junto, tanto honesto, tal, que fizesse as coisas de maneira com decência e com competência, né? E alguns não tiveram nenhuma das duas coisas. Mas não interessa essa situação. Sei que nós vivemos o resultado de todas as coisas que foram plantadas, de que o mundo teve um certo progresso e chegou nessa situação, né? Estávamos acostumados com certas regalias, quase todo mundo anda de carro, né? Quando a gente era jovem, tinha 1 ou 2 carros na igreja, né? Só as pessoas mais antigas e tal. E hoje todo mundo anda de carro, todo mundo está em casa, todo mundo está suprido, ninguém está passando fome.
Então, nós vivemos uma fase de certa fartura, né? Aí vem a pandemia e tal, e a gente sente as pessoas, a humanidade toda incomodada, sabe, se esquecendo. E essa é a minha preocupação. A gente não pode mudar o nosso foco. Os nossos olhos precisam continuar firmados no Senhor Jesus. A gente precisa olhar aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, e ele cheio de graça, e vimos sua glória como do gênero do Pai, e se manifestou e está no nosso meio, né? E continua a sua ação, e vivemos sob a influência e debaixo do seu governo. Sabe, esse é assim o aperto do coração, né? Um aperto talvez até no aspecto emocional ou algo assim, mas, gente, quando o Senhor Jesus atuou ali, morreu, ressuscitou, a igreja começou a vivenciar lá em Atos, né, a história de Atos, que tremendo que foi! E eles viviam situações extremamente mais difíceis do que a humanidade vive nos nossos dias, né? Poucas pessoas na face da Terra hoje passam por situações difíceis iguais eles passaram. De opressão, de perseguição, de coisas assim. Existe o lado da igreja perseguida e coisas assim. Mas o Brasil está, né, por enquanto, está muito tranquilo, né? Está demais. Estamos vivenciando situações. E como reagir a isso? Essa é a minha atenção. Tudo disponível a nós, né? A semana passada, Marcos falou de 3 aspectos da vida cristã. E essa é uma preocupação, de que, na medida que nós conhecemos a Cristo, entramos, somos do reino, somos filhos por direito, como está escrito aqui, porque cremos, e começamos a caminhar nas coisas de Deus, e Ele quer nos levar ao crescimento e tal. Todas as promessas, as bênçãos, está tudo disponível às nossas vidas. Aí Ele começa a esperar da nossa parte uma busca, né? Ele reparte a sua palavra e há uma necessidade de interagirmos, de participarmos disso. E o Marcos falou da palavra, da oração e da adoração. Então eu preciso buscar a palavra. Eu preciso da dedicação à oração. Isso vai me levar à adoração e a adoração ao serviço, né? A pregação do Evangelho não pode ficar retida. As pessoas precisam continuar a conhecerem a Cristo, a receberem a palavra de Deus nas vidas delas. Agora, nós precisamos nos encher dessa palavra, e o grande galho da falta de estar juntos é que às vezes a gente fica, ainda não pegou no ritmo de buscar essa palavra, de interagir com essa palavra, de comer essa palavra lá sozinho no nosso quarto, nos contextos onde vivemos, né? Então, e é o mesmo Senhor Jesus que está disponível para a gente. E a mesma graça, e a mesma glória. Eu fico olhando assim, Senhor, nós precisamos de revelação sobrenatural, desse algo sobrenatural. Quando nos reuníamos, a gente se apoiava, pegava uma carona com alguns com mais fé e coisa assim, e
né? E tínhamos toda a nossa experiência e tal, mas nesse instante eu preciso me apoiar no Senhor. O Espírito Santo está sobre a nossa vida. E eu tenho a possibilidade de vivenciar a presença dele, cheia de graça, e a sua glória nas nossas próprias vidas. Amém? Eu não posso abrir mão disso. Há um sobrenatural a ser buscado. Se a gente vive aqui igual todo mundo vive na face da terra, a gente vai se envolver com as estatísticas, com as dificuldades, tá? Mas, gente, nós não somos desse mundo. O Senhor Jesus não é desse mundo. O reino dele não é desse mundo. Perguntaram isso para ele, ele falou, não é daqui. Eu quero levar os meus discípulos lá para o meu reino. E eu preciso querer ir lá. Amém? Então, há esse aspecto de que eu preciso querer. Eu preciso tomar decisões na minha vida de modelo de vida, de jeito de viver, né? Eu gosto muito de dois textos que tem, um está em Filipenses, vou ler só rapidinho para vocês, Filipenses capítulo 2, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E depois em Colossenses capítulo 3, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Então é para esse lugar que nós somos chamados, né? Para viver nesse ambiente, nas coisas lá do alto. Então, onde eu estiver, trabalho, em algum lugar, onde eu estiver, essas coisas precisam serem manifestas em mim. E eu preciso, para isso, ser capacitado pelo Espírito Santo para vivenciar isso. E para isso eu preciso buscar a Deus, aquele exercício, aquilo que o Marcos falou a semana passada aqui. Depois ele provavelmente vai continuar e tal, coisa como Deus tem revelado ao coração dele. Mas, gente, o Senhor Jesus está aqui disponível para nós. Eu quero ler mais um texto que fala do poder que há nisso. E depois a gente vai ouvir mais um cântico dos tempos dos tempos antigos. O problema de ter pregador antigo, né, de muita idade, é que eles lembram só das músicas velhas, né? Aí vocês ficam, acha mesmo, eu queria aquela coisa nova de não sei quem e tal, essa eu não consigo, né? Capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala do outro lado da coisa, né? Do outro lado, do poder que há nisso, né? Porque o Senhor Jesus veio, ensinou, trouxe um modelo de vida,
deixou o evangelho para nós e morreu, ressuscitou, e a igreja veio e tal. E esse morreu e ressuscitou. Nisso aí há um poder embutido nisso, né? No verso 16 em diante, do capítulo 15, diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, há a ressurreição. Eu estava lendo um texto de um teólogo tal, e ele diz assim que a ressurreição é o maior fato da história da humanidade. Ele entende assim que a história é contada antes de Cristo, depois de Cristo, né? Na ótica dele deveria ser antes da ressurreição e depois da ressurreição. Porque o poder da ressurreição que foi manifesto, né? Quando a gente continua estudando esse assunto da ressurreição, a gente vai perceber que há o sobrenatural, a manifestação sobrenatural, o poder do Espírito na ressurreição, é algo assim que transcende esse momento da ressurreição, e isso alcança o resto da história da humanidade. Esse poder continua manifesto, né? E nós estamos envolvidos nesse poder. Não é alguma coisa que a salvação não está embutida em simples decisões e coisas assim. Elas começam nisso, mas há algo sobrenatural, alguma coisa que a gente não consegue enxergar, onde nós estamos envolvidos, né? Então, a importância da ressurreição dentro da fé, para a fé cristã, Paulo chega ao ponto de dizer que se não houvesse ressurreição, vã seria a nossa fé. Então, nossa fé está fundamentada e nós temos esperança, temos plena certeza de vida eterna, temos plena certeza do governo, do poder, de estar debaixo do governo e da paternidade de Deus, porque o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou e estabelece para nós algo novo. Esse sim, um novo normal, né? Essa história de novo normal depois da pandemia vai ser conversa mole, né? O novo normal é aquele que vem depois da ressurreição e onde nós estamos inseridos, onde nós participamos, né? Então eu queria, o João vai botar essa música para a gente terminar, prestem atenção nela e sintam, né? Deixem as suas emoções se aflorarem também e participem dessa revelação. Eu achei muito interessante, eu gosto muito dessa música também. La 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 ya la ya la ye 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 la 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 ya la ya la ye. Vem chegando a
Amém? Eu queria orar. Amém? Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti. Todos nós que estamos participando disso, desse tempo juntos aqui, ouvindo a Tua palavra. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, clamar, Senhor, que o Senhor vá revelando o poder da Tua ressurreição para cada um de nós. Senhor, não permita que a gente não enxergue tudo aquilo que o Senhor tem mostrado. Não permita, Senhor, que a gente fique com partes, com aquilo que é incompleto. Ajuda-nos, Pai, a enxergar tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós nesses dias. E a gente possa viver plenamente, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja, tudo aquilo pelo qual o Senhor deu a tua vida lá na cruz e ressuscitou. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, por favor, Senhor, revela aos nossos corações a plenitude das coisas que o Senhor fez, aquilo que o Senhor quer revelar. E cada um de nós se apegue, Senhor, àquilo que o Senhor tem revelado. Senhor, e ande nos lugares altos e caminhe, Senhor, pelos lugares que o Senhor planejou. Senhor, porque a tua igreja é aquela que foi chamada para fazer a diferença aqui na face da terra, ó Deus. Cada filho teu, Senhor, possa ser essa diferença onde estiver, porque crê no Senhor Jesus, porque tem uma fé arraigada no Senhor Jesus, porque vive um relacionamento íntimo com o teu Santo Espírito. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor, nós clamamos e pedimos no nome dele. Amém, Senhor. Amém? Acho que a gente pode começar a testemunhar alguma coisa, falar o que está no coração. Um de cada vez, tá bom? Só mais uma coisinha. Estamos orando de domingo de manhã aqui. Poucos irmãos, não, porque não podem vir muitos, nem devem, mas alguns que puderem, né? Existe toda a segurança, fiquem tranquilos, né? A gente está bem distante um do outro, ninguém se abraça, ninguém... Podem procurar a Ana, hoje ela estava aqui com a gente, o Vanderlei estava aqui, né? O Isaac, Marcos, né? Então, podem vir alguns de vez em quando para a gente orar junto. Amém? Agora pode falar. Legal. Bom, eu queria... Deixa eu só tirar o som. Opa. Melhorou? Tá. Um defeito especial. É o seguinte, a gente... Você quer falar, bem? Tá. Nós estamos na seguinte situação. Antes a Covid ela estava a alguns quarteirões de distância, depois passou a alguns metros de distância da minha casa, e hoje ela está a alguns centímetros da minha casa. Porque o Ricardo deu positivo o exame dele de Covid, e a Débora, o resultado está aguardando o resultado. E deve dar positivo também, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei mais. Enfim, estamos com esse problema no nosso colo aqui. Eu e a Diva não tivemos sintomas ainda,
Mas, assim, pela proximidade, eu acredito que nós não vamos escapar de passar por isso também. Então, gostaríamos de pedir as orações dos irmãos, o Diego e a Fernanda com os filhos vão fazer o exame amanhã, todos, né? E a Débora, no caso, hoje ela está no 9º dia dos sintomas. E o Ricardo, um pouco antes, já deu positivo, então possivelmente ela vai estar também. Ela teve vários sintomas muito semelhantes, alguns não. Pode falar. A Débora teve muita febre, muita dor de cabeça, não consegue ficar de pé quase, está com bastante dificuldade. E daí a Dani ligou hoje para uma médica, conversou com a médica, ela vai ver o resultado só na terça-feira, a Débora. E ela ligou no hospital, conversou no hospital, e falaram que antes de ter o resultado não pode ter nenhuma medicação. E a Dani conversou com uma médica que é amiga deles, e essa médica deu toda a orientação, que tem que fazer bastante repouso. Mas repouso tem que fazer não, porque ela não está conseguindo fazer nada, ela está bem abatidinha. Tá com muita tosse, muita dor no corpo, febre, cansaço, bastante cansaço, mas não está com dificuldade para respirar, graças a Deus, não está tendo complicação do pulmão. Amém. Vamos. Ô, Marcos, você pode abrir o microfone aí para orar por eles? Faz favor. Conseguiu? Senhor, nós te buscamos, Senhor, nesse sentido, colocando, Senhor, a vida da Débora, a vida do Ricardo, a família do Celso, nas tuas mãos, Senhor. Crendo, Senhor, que é o melhor lugar, Senhor, é o teu socorro, Senhor. É a tua mão, é o teu poder, é o poder que ressuscitou a Cristo está em ti. E nós queremos rogar, Senhor, suplicar que a tua boa mão, Senhor, esteja, Senhor, sobre a família do Celso, guardando do mal, trazendo, Senhor, a cura aos que estão com sintomas, aos que estão doentes, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, na tua cura, cremos na tua manifestação de poder sobre cada vida ali, Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus, que eles sejam, Senhor, revigorados, Senhor, que o vigor necessário nos seus corpos, Senhor, venha, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Nós abençoamos com vida, Senhor. Nós abençoamos com saúde. Nós abençoamos, Senhor, com a tua paz, Senhor. Nós abençoamos com o teu cuidado. Em nome de Jesus. Haja, Senhor, saúde, Senhor. Haja cura. Haja, Senhor, vida, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Gostaria também de pedir a oração, queridos, pelo pai do Ricardo,
e ele estava, vamos dizer, com sintomas, vamos dizer, piores que o Ricardo, um pouco pior que a Débora também, e os dois viajam juntos todo dia para Campinas, até foi por isso que eles contraíram, tá? Porque trabalha com o público, atende gente lá no negócio deles, é uma loja que vende muito para muitas indústrias, é um segmento que não consegue parar, né? Vamos dizer, para o país mesmo, né? Então, no caso, eles acabaram se submetendo e nós todos estamos pegando carona nessa situação também. Esse é um perigo, né? E ele não quer ir para o hospital, tem esse problema, né? O homem é meio turrão para ir para médico. Eu não falo nada porque eu também sou meio turrão também. É que tem que tomar as providências quando é para mim. Então, está nesse pé a coisa. Tá bem. Vamos incluir na nossa lista. Tá bem? Quem mais? Boa noite, paz do Senhor para todos. Também. Gostaria que também vocês se colocassem o Tomás em oração também, tá? O Tomás, ele entrou a gente crê numa depressão, nos problemas que ele tem, né? E piorou, e entrou numa crise, aí a gente estava sendo tratado, mas esse negócio de terapeuta, psiquiatra online, não perceberam e ele se isolou muito por problemas aí de pandemia, ou se justificando na pandemia, e outros problemas também, né? E eu prefiro não descobri-lo agora. O mais importante agora é estar orando por ele. Ele está na clínica, e ele tinha medo ele é medroso de pegar Covid, né? Mas não era só esse o problema, juntou um monte de outros problemas, sei lá, questão aí desde das eleições também. Prefiro também não tocar nesse assunto, só cria divergência. Tudo piorando, isolando da família, das pessoas que amam ele e que ele ama, né? E ele realmente não passou bem e tivemos que tomar algumas medidas assim que não era da nossa vontade. Então, eu gostaria que vocês estivessem orando por ele bastante, que ele entre em recuperação lá na parte espiritual, principalmente, mas na parte biológica e física. Bom, é isso que eu estou pedindo para vocês, tá? Amém. Bom, obrigado. Vamos? Pode falar. Conversando com a Maria Cecília hoje, nós temos notado a minha irmã Marina, por exemplo, que é muito ativa, não tinha dor em lugar nenhum. Agora ela tem dor nas costas, dor nas pernas. E é o tal negócio. A minha irmã Marina saía segunda, quarta, sexta, porque ela tinha a terceira idade do SESI, tinha Sanfli, tinha não sei o quê. E agora ela não vai nem na padaria, que ela mora ali na Secap, a padaria é a padaria Conte, ela mora na esquina. E por conta de proteção, os filhos não deixam ela ir. Até a moça da padaria falou para ela, não vem não, me liga que eu levo o pão para a senhora. Então, nós não tínhamos nos encontrado ainda, mas nós fomos na casa dela numa quinta-feira, eu, a Maria Cecília e a Esther, e depois na outra quinta-feira, que foi o aniversário da Maria Cecília, elas vieram aqui em casa, todo mundo com distância, e a gente, depois que elas foram embora, hoje, a gente começou a falar mar delas.
Então, a gente começou a conversar sobre o jeito que a minha irmã está falando. Agora eu tenho dor na perna, agora... Isso preocupa muito a gente, porque minha irmã é uma serelepe. E a Maria Cecília teve oportunidade, falando de outra pessoa, Maria Cecília teve oportunidade de sair outro dia, e o meu vizinho, o seu Toninho, aqui da casa de cima, ela falou, tudo bem, seu Toninho? Ele falou, tudo bem, a gente está escondido, né? Mas a aparência dele, os filhos casados, tá ele e a esposa. E a aparência dele, a Maria Cecília falou assim, o olhar dele tá tão triste, que eu nunca vi ele assim. Então, eu acho que essas pessoas são realmente aquelas pessoas necessitadas, porque o seu Toninho saía de manhã, 6 horas da manhã, ia caminhar no Parque Ecológico. Ele é aposentado da Singer, Celso deve conhecer até, Toninho Melaré, e ele não para de trabalhar porque todo mundo traz máquina de costura para ele consertar na casa dele. E agora... Então, é assim, tudo bem, a gente tem que andar conforme a orientação do governo, principalmente em obediência e em segurança para a gente. Mas existem outros problemas que estão atingindo as pessoas. É orar, não é? O que fazer? Aí falei para Maria Cecília, vou pegar a minha irmã Marina, a gente combina com as filhas dela, vou pegar a minha irmã Marina e vou levar lá na chácara do filho dela. Chega lá, Maria Cecília trabalha, a Esther está em férias, daqui a pouco volta a trabalhar. Então, resta para mim. Só que eu sou velha já também, né? Eu sou do grupo de risco. Mas eu levaria minha irmã para a casa do filho dela, onde é uma chácara, onde tem bastante lugar para a gente andar. Talvez isso seja melhor para ela. Mas o melhor mesmo é colocarmos eles em oração. As pessoas velhas do conhecimento, as pessoas que têm algum problema de saúde, que é a tal da comorbidade, que nós conhecemos e que nós precisamos cuidar, ainda que não dê para ir pessoalmente, a gente precisa cumprir com oração. Nós temos a Lúcia e o Carlos, os pais do Paulinho. Cadê eles? Alguém está com eles? Nós temos a Lucinha. Não sei da Lucinha. Posso ligar, ligo para ela amanhã, ligo para a Lúcia, ou agora hoje ainda. Mas vamos mais pessoas ligar para eles. Isso. Tá bem? É isso, é a preocupação. Bem, o que eu... Tá falando? Tá bem? O que eu tenho uma preocupação, a gente tem procurado orar nesse sentido de que Deus nos dê estratégias, né? A gente pega esse caso que você está falando, se você tem essa estratégia de levar ela até uma chácara, fazer ela andar, isso é um negócio sadio, né? A gente não pode, tem que de alguma forma, isso é uma expressão de amor, mas também de alguma forma trazer o evangelho, né? Isso que você já tem feito a vida toda, faz parte aí do jeito. Então esse caso, o caso com o vizinho, a gente precisa ter estratégia, precisa arrumar jeito de atingir, né? Então não é só você que tem um vizinho assim, acho que quase todo mundo tem, né? E pessoas de contato, familiares, algo assim. Gente, a gente precisa invadir esse negócio, arrumar um jeito de atingir. As pessoas estão
numa fase complicada, né? 4 meses já, estão clamando por alguma coisa. E a palavra de Deus tem poder para isso, né? Nós precisamos crer e lançar a palavra, né? Para quem está aí ao nosso alcance, né? Arrumar um jeito de alcançar, né? Esse é desafiador. Isso aí. Colocar na lista de oração é básico, né? Você faz parte, isso é básico, é serviço da igreja toda, de orar, né? E que o Marcos bateu a semana passada, né? Oração é a essência da vida, né? Posso contar uma experiência que eu tive há uns anos atrás? Fale. Não é atual. Eu trabalhava na Caixa Econômica e um determinado dia, uma colega, o filho de uma colega, passou mal e o médico, o pediatra que cuidava dele aqui em Indaiatuba, estava se lançando na política e esse menino passou mal durante o dia, a noite toda o menino passou mal também, com diarreia e vômito, e na manhã seguinte, a hora que eu cheguei para trabalhar, a mãe dele estava assim, exaurida, exausta, chorando, e todo mundo ali começou a chorar também, ninguém sabia o que fazer. Então ela ligou para o médico, e o médico falou para ela que não poderia atendê-lo até a 1h da tarde, porque ele estava na prefeitura, sei lá. Foi nessa hora que cada um foi trabalhar, eu sentei na mesa na qual eu trabalhava, me abaixei a cabeça e falei assim, Senhor Jesus, o que eu faço? O que nós podemos fazer? Então veio, rapidamente, assim, tinha um médico muito bom em Campinas, que cuidava do Samuel. Liga para o doutor Luporini. Liguei para o doutor Luporini, contei o caso para ele, ele falou assim, acho que eu liguei na casa dele até, ele falou assim, olha, mãe, não consigo ver a criança agora, mas fala para a sua... levar o menino no hospital, no Penteado, como que é? De Campinas. Irmãos Oi? Irmãos Penteado. Irmãos Penteado. Ele falou, fala para ela levar o menino lá. E agora eu vou numa reunião dos meus filhos, mas assim que eu sair, eu vou para o hospital. Aí eu falei para o gerente que estava ali, ele falou, e agora? Quem que vai levar? Ela não consegue dirigir. Tá bom, eu falei, mas a Cecília, eu falei, a Cecília entrou em férias hoje, eu vou ligar para ela. Liguei para a Cecília. A Cecília falou, tudo bem, liga para a Esmeralda, fala que eu passo na casa dela e a gente leva o menino para Campinas. Eu internei o filho da Esmeralda. Aí a Esmeralda deu um jeito, na Esmeralda e a Cecília passaram com o menino estava assim, desmaiado. E para eu explicar onde era o hospital, elas foram, a equipe do Dr. Luporini estava esperando por elas e já levaram o menino para cuidar dele. O Dr. Luporini chegou, elas falou com ela e o menino hoje é casado, é uma bênção. No dia seguinte, o Kate foi levar o Samuel para uma consulta de rotina com o Dr. Luporini. Aí o Dr. Luporini, conversando com ele, falou que, do jeito que o menino estava, ele não daria mais 2 horas de vida se o menino não fosse atendido na hora que ele atendeu. Nossa. Então, 11 horas ele atendeu o menino, 11 e pouco. E daí, se fosse levar no médico aqui, ia levar 1 da tarde no hospital daqui. É aquele negócio que você abaixa a cabeça diante de Deus
e fala assim, Senhor, agora. Mas aí você tem que prestar atenção no seu coração e naquilo que o Senhor fala. Amém. E aconteceu. E eu depois chorava porque eu tinha medo que não desse certo. Então, é assim, a minha irmã Marina está desse jeito. Que outra veinha que está desse jeito também, gente? Cadê a dona Edith? Cadê a dona Edith? Então, liga para ela. Tá bom. A Lucinha, a Lúcio Carlos. Pode saber que várias pessoas estão ligando para essas pessoas, tá? Tá bom. Eles não aparecem aqui, eles não gostam de Para mim, ninguém ligou. mas ligando, estamos. Essas pessoas estão sendo ligadas. Ninguém ligou, mas eu sou. Mas pode ligar também. Então, eu sou cuidada por WhatsApp. Dentro de casa, estamos procurando atender. Mas essas que estão longe da gente, a gente precisa dar um jeito. Amém? Amém. Mais alguém? Eu que quero falar. Inês quer falar. Não fui eu, hein? Eu tô meio escondidinha aqui, mas eu gosto de ver todo mundo, viu? Eu queria dizer assim, aproveitar o gancho da Maria Diva, dizer assim que é a hora de ouvir o Espírito Santo. E a gente socorre na medida que a gente pode, né? E Deus não vai exigir aquilo que eu não posso fazer, porque nesses dias a gente passou muitas dificuldades com tudo que a gente lidou aqui. Deus nos deu graça, vitória, cuidado, amor de Deus, mas ainda a gente consegue cuidar de algumas pessoas. Então, a gente tem que perguntar todo dia, Espírito Santo, o que eu posso fazer hoje? É como a Maria Diva falou, parece coisa, eu não posso ligar para todos e socorrer todos, mas eu pergunto, Espírito Santo, o que eu posso fazer hoje? E ligo e recebo também. Outro dia eu queria contar aqui, Ana Lúcia me trouxe um pão. Eu fui abençoada, ela não tem noção como que ela me abençoou. Sabe, é Deus, é o amor de Deus. Às vezes você pode ver falando uma florzinha pequenininha que você pode... Eu só posso plantar uma pequenininha, né? Mas eu oro por todos. Isso tenho certeza. Eu oro de madrugada, de manhã, de noite. E alguns eu faço contato. Todos eu não consigo fazer. Mas, Espírito Santo, o que eu posso fazer? Se você puder levar um pãozinho, um pedacinho de bolo, é o amor de Deus, alcançando um ao outro. Porque agora não é hora de eu pensar em mim, eu tenho que pensar no outro. Amém. Então, eu acho que é assim, eu não posso ficar esperando que a Ana Lúcia traga para mim um pãozinho toda semana. Mas ela trouxe, que alegria, que bálsamo de Deus. Uma delícia. Tá uma delícia. Eu estava com vontade de comer alguma coisa diferente. Aí Deus tocou o coração dela, trouxe uma ligação, um carinho. Espírito Santo, o que eu posso fazer? Então, vamos fazer. Amém. Vai nos unir, assim, porque o momento é difícil mesmo. E quero dobrar minhas orações para a Diva e o Celso. Eu oro sempre, mas quero dobrar as orações pelo Luiz e a Nilza, que é um momento muito difícil mesmo. E se eu conseguir fazer alguma coisa a mais por eles,
eu quero fazer. Então é isso. E Deus que abençoe todos vocês nessa semana. Tá bom? É isso. O Jô está me lembrando aqui, quarta-feira, às 9h, nós temos uma transmissão pelo YouTube. Nós temos participado, que tremendos são esses meninos que andam falando aí, viu, gente? Não percam. Quarta-feira, 9h, olha, tem sido ótimo. Mais alguém quer falar? Marcos vai falar? Ah. Quem? Eu quero falar. O Diego. Só um pouco, Marcos. Não, posso falar? O Marquinhos. E Marquinhos? Não, você é mais novo, pode falar você. Brincadeira. Realmente, Deus tem falado muita coisa, né? Eu vou ser só rapidinho. Não dá para falar tudo de tudo que Deus tem falado, principalmente conosco, né? Acredito que está falando com cada um e que muitas vezes Deus sabe algumas situações no coração, por que talvez as pessoas não falam, ou os porquês que ocorrem, né? A circunstância que nos impede, muitas vezes, de demonstrar ou de não, vamos dizer, divulgar, né? Promover, vamos dizer assim, aquilo que Deus tem falado com cada um, mas com certeza, assim, Deus tem falado ao coração de todos aqueles que têm buscado nesse tempo, né? Deus tem trazido muita palavra de renovação, de nascimento, de transformação, de realmente crescimento, né? De se aprofundar mais no Senhor. E isso tudo parte sempre, primeiro, da sua decisão, né? De ser mais íntimo do Senhor. E também da sua decisão de inclinar mais os seus ouvidos e o seu coração para aquilo que Ele tem falado e aquilo que Ele tem partilhado. Eu entendo que Deus deixou muito claro isso para mim. Eu entendo que Deus não tem deixado seu povo na mão, não tem deixado o povo dele com essa dificuldade toda de ter uma orientação e uma direção muito clara do que está acontecendo, do que vai acontecer e o que tem para ocorrer. E ele tem suprido, realmente, não tem faltado nada, não tem deixado de sustentar nosso corpo físico aqui e o espírito também, né? Para o pessoal para todos aqueles que têm realmente buscado ele de coração. Aí, esses dias eu estava me questionando, eu fiz alguns questionamentos, na verdade, desde o começo faço alguns questionamentos, muitas vezes do que eu escuto na reunião, são questionamentos que eu já tive lá atrás, né? E esse questionamento de onde está fulano, onde está ciclano, onde está não sei o que e tal, realmente Deus me trouxe uma coisa muito clara. Falou assim para mim, falou assim, olha, não é porque você não vê que quer dizer que eu não estou fazendo nada, ou quer dizer que as pessoas às vezes não estão próximas. Eu encorajo as pessoas no íntimo a estarem comigo, né? A serem instrumentos na minha mão, a não me deixarem, né? Realmente esse tempo eu separei para o meu povo, muito específico, né? Esse tempo eu separei para cada um, para que cada um me busque, para que cada um ande comigo, para que cada um, vamos dizer, no meu caso, né? Falou assim, tipo, Diego, para que você não tenha muletas para se apoiar nas coisas dessa terra, como você falou, né? É muito difícil, até mesmo a gente estava conversando com meu cunhado, e a gente estava falando de algumas circunstâncias. Nós sabemos que nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos aqui, temos que cumprir algumas obrigações e compromissos, e Deus nos alerta, né, sobre todas essas coisas aqui, e o nosso coração é tomado a seguir as coisas dessa terra e guardar coisas, sentimentos, ressentimentos, frustrações e até pressões espirituais e emocionais desnecessárias. E Deus sabe por quê, né? Realmente a gente tem as nossas dificuldades, mas Deus me trouxe a seguinte situação assim, realmente
Não é porque você não está vendo que quer dizer que eu não estou fazendo. Eu estou fazendo, eu estou fazendo. A Lídia postou agora de pouco que se cada um fizer um pouquinho, não dá... o pessoal tem feito um pouquinho. Cada um fazer a sua parte, vamos dizer assim, né? Realmente o pessoal não vai sentir essas circunstâncias, né? Essas dificuldades, né? E com certeza eu creio que os meus irmãos têm feito um pouquinho. Por que eu falo isso? Porque esse tempo atrás eu estava pensando sobre oração, né? Deus me trouxe um negócio sobre oração, e aí eu me lembrei e falei assim, cara, eu preciso realmente agradecer, porque tem muitas coisas que eu não ouvi, tem muitas coisas que eu não vi, mas que hoje se transformaram em realidade na minha vida. Então, por exemplo, todos aqueles que oraram por mim, se hoje eu posso ver pela fé, eu testemunho isso, né? É porque alguém orou por mim, e eu não vi, e eu não escutei, mas Deus escutou. Eu não fiz, ou então eu fiz, e alguém chegou a algum lugar porque Deus permitiu, no sentido de que o pessoal tem feito alguma coisa. É que muitas vezes a timidez, a dificuldade, nos faz olhar para as questões mais humanas e mais físicas. E isso realmente nos faz desacreditar que Deus não é conosco, né? E, na verdade, pelo contrário, Deus sempre esteve conosco. Realmente, Ele não mudou, como você disse, não vai mudar. As dificuldades são sempre as mesmas, nada do que está acontecendo, Deus já não tenha falado na Bíblia. O que muda é só a intensidade. Os problemas são os mesmos. A intensidade é o que muda de gerações em gerações. E como é realmente que nós estamos nos preparando para as próximas dificuldades, né? E se Deus te nos levar hoje, com Covid ou sem Covid, realmente o que importa é o seu coração, o seu relacionamento com Deus. Então, com vacina ou sem vacina, com expostos ou não, realmente, hoje, olhando hoje, realmente não tem cura. Mas a cura de vida eterna, esse é Jesus. Então, o mais importante é o seu coração. E realmente precisa sim de estratégias para alcançar aqueles que estão talvez distantes do seu núcleo, porque talvez você não tenha tanto contato, mas eles não estão sozinhos, né? Deus tem trabalhado bastante, Deus é muito ocupado, trabalha muito. Então, eu queria realmente assim aproveitar esse tempo para agradecer a você que orou e que vem orado, né? Esse tempo todo. Realmente, Deus me trouxe muitas coisas na cabeça. Falou assim, você só chegou onde você chegou porque eu estive com você. Você só sabe o que você sabe porque eu estive com você. Mas você não foi sozinho. Além de eu estar com você, outros têm cuidado de você. Então, gratidão, Deus abençoe. Era isso que eu queria falar. Muito bom, Diegão. Está aí no caminho. É o seguinte, eu tenho organizado aquela lista de oração e jogado aí no grupo Peniel, porque é uma forma de organizar os pedidos, né, e ficar um pouco mais fácil da gente viver isso, viver esse tempo de intercessão que não é por causa da pandemia, né? A oração, ela nunca cessa, né? Nós devemos, como fala lá em Tessalonicenses, né? Orar sem cessar. E então a gente pede oração, ora, intercede, suplica, e é interessante a gente estar monitorando os nossos amigos, nossos irmãos,
as pessoas que estão ao nosso redor, cada um de nós, e trazer isso para o conhecimento da igreja. Eu coloquei aí uma senhorinha que chama... É uma senhorinha amiga da gente, a dona Cizuca. Dona Cizuca tem 94 anos, como eu coloquei aí. Eu conheço ela quando da minha conversão, quando Deus converteu meu coração, eu conheci essa senhora, e faz muito tempo, então. Então, coloque aí você, os seus amigos em oração. A gente tem feito isso aqui em casa, e a gente tem visto o efeito das respostas de Deus. Deus responde oração. Até tem um livro, isso, né? Deus responde oração. E a gente precisa viver essa experiência hoje, né? Cristo foi ontem, é hoje e o será para sempre. Amém. Então, coloque isso. Coloque lá os comentários, quem foi curado, se morreu, orar pela família, e tudo mais. Porque fica mais assim fácil de todo mundo poder ter aí uma lista, né? E eu queria, na verdade, falar o seguinte: os diáconos aí, nós vamos ter uma reunião com o Jamê terça-feira, 8 horas. Então, vocês não se esqueçam disso, tá bom? Era isso aí. Mais alguém? Então vamos fazer o seguinte. Fernanda, você abre o microfone e ora por nós? Amém. Tá dando para ouvir? Tá, sim. Tá bom. Bora, amor. Senhor, eu te agradeço, te louvo, Senhor, por esse tempo. Eu agradeço a Ti, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor. Cada um de nós, Pai, que tem estado juntos. Oramos também por aqueles que não podem estar nessa live, que não podem estar nesse momento conosco. Eu sei que o Senhor veio e está com cada um dos meus irmãos, porque essas têm sido as nossas orações, que a Tua presença viva, que o poder da Tua ressurreição esteja com cada um dos meus irmãos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que do Teu alto e sublime trono, Senhor, o Senhor olhe para nós, Pai, e nos abençoe. Nós queremos, como Wagner disse, sentir a Tua presença todos os dias. Nós queremos viver a realidade da ressurreição de Cristo, Senhor. Queremos nos alegrar mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio desse tempo difícil que todos estão passando, Pai. Eu creio que é possível, Senhor, ter um tempo, Senhor, de adoração, um tempo de aprofundar as nossas raízes no Senhor, um tempo de Te conhecer como nós nunca havíamos conhecido antes, Pai. Que isso se faça realidade nas nossas vidas, no nosso interior, na nossa família, para que, Senhor, de dentro de nós e do nosso núcleo familiar, possa fluir rios de água viva, Senhor. Possa fluir vida sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, Pai. Que a luz que o Senhor tem derramado sobre nós resplandeça no meio das trevas, Pai. E que nós possamos olhar para esse tempo um dia, Senhor, e ver o quanto o Senhor fez nas nossas vidas. Que nós não nos apeguemos às dificuldades, que nós não nos apeguemos àquilo que dói, mas que nós possamos nos apegar à Tua presença que está conosco, Pai. Como está escrito, Senhor, como Davi disse um dia, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. O Senhor está conosco, Senhor, e é essa realidade que nós queremos viver todos os dias, até o último dia das nossas vidas, Pai.
para estarmos plenamente na tua presença. Eu peço a ti que a tua presença, Senhor, cure os enfermos, que a tua presença renove o ânimo daquele que está abatido, que a tua presença levante, Senhor, aquele que está acamado, Senhor, que a tua presença traga esperança àquele, Senhor, que já não tem esperança alguma. Que a tua presença, Senhor, traga a saúde às finanças, que a tua presença traga emprego àqueles que estão desempregados, que a tua presença seja o diferencial nas nossas vidas, Pai. Que a Bíblia fala, Senhor, o Senhor mesmo disse que quando nós passássemos pelas águas, o Senhor passaria conosco, quando pelos rios nós não submergiríamos, quando pelo fogo, o fogo não nos queimaria, nem chama alguma arderia em nossas vidas. Nós queremos isso nas nossas vidas, Pai. É isso que eu busco, não só para mim, mas para cada um dos meus irmãos, Pai. Amém. Que a tua presença seja sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Agora todo mundo pode abrir. Tchau! Deus abençoe a todos. Tchau, um abraço a todos. Amém. Falou, querido. Tchau. Tchau, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe todos. Valeu, gente. Tchau, gente. Tudo céu. Falou. Falou. Carlete, Marquinhos. Tchau, Celso, Diva. Tchau. De costa lá. Vou tirar de camisa vermelha. Meu rebelzinho. Olha o Dominguinho. Muito bom. Tempo bom, tempo de Deus. Tchau, Tita. Tchau, Inês. Lídia. Tchau, Celso. Lídia. Jana. Tchau, Jana. Tchau, Márcia. Boa semana. Boa semana. Até. Todo mundo embora.